Eu vou acrescentar só um detalhe em relação a todas essas questões. Os políticos do estado do Amazonas que defendem a BR-319, e não é de hoje, isso é uma verdade, eles conseguiram ver, né, nessa questão que acaba sendo humanitária, da condição da população em relação à seca dos rios, né, todos esses eventos que vão configurar um problema muito maior, né, ambiental, enfim, social para o estado do Amazonas, eles viram nisso uma possibilidade importante de argumentar a respeito da importância da BR-319. O que aconteceu, de certa maneira, também quando faltou oxigênio no estado do Amazonas, e foi aquele problema que nós não superamos até hoje, assim, emocionalmente, né, isso. Mas qual é a fragilidade deles? A fragilidade é que a gente tem um governador e 2 ex-governadores. E temos políticos que têm mandato há muito tempo aí. E esse problema do isolamento da população, da condição de vida delas, tem um problema geográfico do estado do Amazonas, mas tem um problema que é de gestão e de falta de atenção do Estado, ou atuação do Estado, ou omissão, ou uma presença ineficiente do Estado em relação à condição de vida dessas pessoas. O que você vai fazer em relação às pessoas que vivem em comunidades no interior? A gente vai tirar todo mundo de lá? A gente vai fazer estrada em todo o estado do Amazonas? Isso precisa ser debatido. Ou há muito tempo precisa ser debatida a qualidade desses serviços que são oferecidos. E quando você vai falar de gestão, é impossível que a gente deixe de lado as pessoas que geriram tudo isso esse tempo. Então, esse é um ponto frágil, a meu ver, no argumento, na lógica que eles raciocinaram, de um argumento que é forte, né, em relação a essa questão da construção ou não da BR-319, né, daquele trecho do meio que é o mais polêmico de tudo. E claro que tem outras questões, viu? Desculpa, gente, interromper, né? Tem outros dados técnicos que têm de ser debatidos aí nesse contexto. Rose, quando a ministra Marina Silva chegou até a afirmar que a culpa do desmatamento, aumento do desmatamento era da BR-319, a gente até relembrou aqui essa situação de que não adianta colocar a culpa na BR se não tem fiscalização nenhuma, no entorno a estrada está lá, o pessoal está utilizando, não tem presença do Estado, tem comunidades da população amazonense mesmo que moram ali, mas não tem fiscalização, não tem presença do Estado, não tem poder público. É muito fácil, né, fazer uma afirmação dessa se não tem exatamente isso que você está falando, a questão da presença do poder público. Você vê que como todos os dados, então, todas as vozes, elas são importantes, só que elas não discutem com profundidade o problema, porque não tem solução fácil, é muito complexo, né? Quando o senador Omar fala, em crítica ao IBAMA, que só destruir draga não vai resolver problema nenhum, vai destruir 300 e vai continuar o garimpo, ele não está errado nesse argumento. O que está resolvendo para o IBAMA fazer isso? Está resolvendo que o Joel está aparecendo no Jornal Nacional. E aí convence um ou outro, né? E os jornalistas que viajam com eles, né, de uma forma privilegiada. Não é isso, né? Está faltando fiscalização, falta são os estruturais. Não tem nesse momento, há uma construção e há uma relação com o Congresso, né, que não facilita tudo isso. Mas é esse o contexto que precisa ser debatido, né? Em relação a essa questão da seca, em relação às fumaças que estão atingindo Manaus, por que isso acontece? Há uma especulação muito grande nessa região. Toda vez que se fala em construir a BR-319, não tenha dúvida, aumenta todas essas queimadas, né? E parece que isso vai consolidando como uma prática que até que os municípios que não estão na BR hoje sofreram isso. Anteontem o Valdir Corrêa fez um vídeo muito importante dessas queimadas que estão acontecendo em Iranduba, na nossa cara. É um mês acontecendo e não tem uma fiscalização que impeça isso, né? E aí tem responsabilidade dos órgãos estaduais também. Aí entra as gestões estaduais, uma prática nesse governo que ele segue o modelo dos governos anteriores, né? Aí, ontem também eu entrevistei uma geógrafa que faz parte da coordenação de questões climáticas do IPAM. O que ela me coloca, assim, que essas queimadas que a gente está vendo acontecer mais perto da gente, Altazes, né, Maués, né, elas estão fora do eixo normal, elas estão fora do padrão delas. Esses locais
costumam acontecer queimadas, registros de queimadas anuais, mas mais em outubro e novembro, não de uma forma tão adiantada desde julho, né, setembro, é o que a gente está vendo agora. Os casos dos ramais estão todos queimados. Então, que ela coloca, os fatores normais estão acontecendo, as pessoas queimam seus lixos, elas queimam para fazer o roçado, os indígenas, os ribeirinhos, e também queimam pela especulação do território, né, para grilagem. O que acontece é que nós estamos num efeito de crise climática do El Niño, então ele acentua, ele possibilita que essas queimadas se alastrem muito mais, e ao se alastrar, elas chegam nas áreas habitadas, tanto nas áreas rurais, dos indígenas, né, das pessoas do interior, como aqui em Manaus, e que nós estamos sofrendo, e isso tende a piorar. Então, veja, se o debate for raso, nós vamos sofrer, nós já estamos sofrendo as consequências na nossa própria saúde. Sabe, não tem como adiar mais isso, né? Não tem como adiar que a gente exija de todas essas pessoas um debate mais responsável e mais qualificado sobre essas questões. Esse é o nosso grande problema hoje.